MK-Ultra, o polêmico e misterioso programa secreto da CIA, que buscava formas de controle mental. Nos idos da década de 1970, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos foi forçada a publicar documentos que confirmavam o que alguns especialistas já suspeitavam, que a agência de espionagem havia financiado experimentos de controle mental, usando descargas elétricas, drogas alucinógenas e outras técnicas terríveis, sem o conhecimento das cobaias humanas. Pela natureza perturbadora dos abusos cometidos, os afetados só começaram a entender o que havia acontecido, décadas depois, e o obscuro legado do programa ultrasecreto conhecido como MK-Ultra segue vigente até hoje. Tudo começou no início da década de 1950, quando o mundo acabara de sair da Segunda Guerra Mundial e entrava na Guerra Fria. Quando alguns soldados americanos prisioneiros de guerra, libertados da Guerra da Coreia, voltaram para casa defendendo a causa comunista, a comunidade de inteligência e espionagem dos Estados Unidos se alarmou com medo de que os soviéticos e chineses tivessem desenvolvido técnicas de controle mental, e de que seus agentes, ou prisioneiros de guerra, pudessem revelar informações vitais sobre a segurança americana. O Departamento de Estado e a então recém-criada Agência Central de Inteligência destinaram cerca de 25 milhões de dólares para experimentos psiquiátricos em seres humanos. Foi o programa mais secreto já conduzido pela CIA nos Estados Unidos. Pacientes em hospitais psiquiátricos, presos em instituições federais, e até mesmo cidadãos comuns, receberam drogas e foram parte de experimentos sem seu conhecimento ou consentimento, disse o autor e historiador Tom O'Neill, em entrevista à rede BBC. Mas alguns dos experimentos mais nocivos aconteciam no Instituto Alain Memorial, um hospital psiquiátrico em Montreal, onde as mentes de um número até hoje desconhecido de pacientes foram sistematicamente destruídas. Na época, o hospital era comandado pelo americano Donald Evan Cameron, um famoso psiquiatra, considerado um dos mais destacados do mundo. Um dos casos mais emblemáticos foi o da enfermeira Esther Skrier, que foi internada grávida, pois tinha pânico de perder o bebê depois da morte de um filho. Seu tratamento terminou apenas um mês antes de dar à luz. Anos depois, em entrevista à BBC, contou como ficou transtornada. Tinha um bebê, mas não sabia o que fazer com ele. Eu saí do hospital psiquiátrico, como uma sombra sem vida. Quando minha família voltou para me buscar, eu parecia um zumbi. Eu nem sabia mais quem eram eles. Entre 1957 e 1960, a agência havia se aproximado de Cameron, através da Sociedade para a Investigação da Ecologia Humana, uma de suas organizações de fachada, por meio da qual recebiam dinheiro. O Dr. Cameron era conhecido por defender um novo enfoque científico do cérebro, segundo o qual a mente humana funcionava como um computador, que poderia ser reprogramada apagando memórias e reconstruindo a consciência por completo. Para isso, tinha que reduzir os pacientes a um estado psicológico infantil, para que os médicos pudessem aproveitar a vulnerabilidade cognitiva da pessoa. Ao começar do zero, era possível reestruturar a mente e plantar ideias na memória de um indivíduo, sem que esse se desse conta de que essas novas memórias fossem artificiais. Pacientes que chegavam ao instituto por problemas menores, como transtornos de ansiedade ou depressão pós-parto, eram postos em coma induzido por dias ou meses. Em seguida, eram desestruturados por uma terapia de eletrochoque de alta voltagem, com potência e frequência nunca vistas, para que fossem reduzidos a um estado vegetativo a partir do qual pudessem chegar a um estado mental mais saudável. Sem seu conhecimento ou consentimento, os pacientes foram tratados à força, com grandes doses de drogas psicodélicas. Outros experimentos também envolveram a privação sensorial extrema, o que era suficiente, segundo psiquiatras, para provocar psicopatia em qualquer pessoa. Muitos pacientes perderam a memória e detalhes de sua família. Outros ficaram com uma amnésia permanente. Muitos voltaram para casa em estado infantil e até em estado vegetativo. Enganados sobre as intenções e métodos do tratamento, os pacientes carregaram sequelas pelo resto de suas vidas. Já outras vítimas voltaram com graves síndromes cerebrais e perderam completamente sua personalidade.
O programa MKUltra começou a perder força em 1964, mas só foi interrompido definitivamente em 1973, quando algumas das provas de suas atividades foram reveladas. O programa ultrasecreto veio à tona graças ao jornalista John Marks, que em 1979 escreveu o primeiro livro sobre as experiências ilegais praticadas em humanos pela CIA, com o livro intitulado Em Busca do Candidato de Manchúria, a CIA e o Controle Mental. Após as revelações, houve audiências no Congresso americano nos anos 70, e a CIA finalmente admitiu que o programa existia, mas alegaram inocência. No entanto, a CIA sabia que estava quebrando todas as leis morais, legais e éticas ao fazer esses experimentos, diz o historiador Tom O'Neill. Até hoje, muitos sobreviventes nunca receberam desculpas formais, nem indenizações, e muitos documentos contendo outros detalhes perversos de tortura mental ainda continuam secretos e sem perspectiva de serem revelados ao mundo, pois, dada a natureza altamente sensível e por conter informações vitais sobre o governo americano, dificilmente essas informações devem vir à tona.